Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Deus abençoe o irmão Jomar e a irmã Yara, São bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 10 e 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Bondoso Pai, estamos aqui agradecidos ao Senhor pela semana que o Senhor tem nos dado e pela semana que nós estamos entrando, Pai. Adentrando numa semana em adoração. Receba nossa gratidão, nossos louvores, a nossa adoração. Use esse pouco de pó em tuas mãos como o Senhor queira usar. Fale conosco nessa tarde através da sua palavra. Só o Senhor para falar em nossos corações e nos ajudar nesta hora, Senhor, que nós precisamos de Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos, que Deus assim abençoe a cada um. Vamos falar sobre o mensageiro do sétimo selo, O sétimo selo tem um mensageiro. O primeiro selo teve o seu mensageiro e o sétimo selo tem o seu mensageiro. O sétimo selo é um selo muito importante para os nossos dias, Para nós ele é muito importante nesse dia. O sexto selo é importante para o seu dia, O primeiro selo ele foi importante para o seu dia e ele também teve o seu mensageiro, Ele teve o seu mensageiro. O irmão Brana disse que cada mensageiro foi um selo. E o selo é o selo do Espírito Santo. O que cegou, na mensagem Desvelar de Deus 211, se eu não me engano, o que cegou Israel, o irmão Brana disse, foi aquele homem. Eles disseram, tu sendo homem te faz Deus. Mas era o contrário. Ele, sendo Deus, se fez homem. Então, o que, na verdade, cega e faz as pessoas tropeçar é o véu de carne, é o homem. Nós vemos que o rei Josafá disse, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Na mensagem Desvelar de Deus 341, o profeta diz, mas agora como Apocalipse 10 está revelado. Não vai ser revelado. Apocalipse 10, quando ele está falando Apocalipse 10, ele está falando de todo o capítulo. Agora que Apocalipse 10 está revelado. Os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos, como o sétimo livro selado prometeu. Então, Apocalipse 10 não vai ser revelado, como alguns esperam que o profeta retorne para revelar algumas coisinhas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Vocês sabem que a trombeta fala de guerra, rumores de guerra, mas não está falando de uma guerra física. Quando ele toca a sua trombeta, está falando de uma guerra espiritual.
sexto selo 371, é aquele parágrafo que nós temos conhecimento dele. O irmão Brana disse: essas não são as minhas ideias a respeito disto. Isso não é o que tenho pensado, é completamente a parte de mim. Digo solenemente, o Espírito Santo sabe. Esperem. Querendo o Senhor, amanhã à noite quero lhes mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo. Aqui mesmo nessa reunião. Duvido muito se chegaram a vê-lo ou não. Vejam, o que tem acontecido é algo que tem estado bem aqui diante de vocês. Tenho esperado a cada noite que isso se manifeste, que alguém diga: eu vejo. Estão vendo? Ele diz: amanhã à noite eu quero lhes mostrar o mistério que tem se desenrolado durante todos esses dias. O mistério. Como o profeta disse no Desvelar de Deus, ele diz que o tropeço sempre foi o homem. O que cegou Israel foi o homem. O que tem cegado a igreja gentia é um homem. E o homem foi Brana. No sexto selo foi 371. Agora, ele disse amanhã à noite, não foi amanhã de manhã, amanhã à noite, sétimo selo, 275. Vocês notaram, isso aqui já é um outro dia, quando ele está trazendo o sétimo selo. Vocês notaram, aquele anjo em particular, eu disse lá, era um anjo estranho. Para mim, ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembram-se disso? Eles estavam numa constelação, 3 de cada lado. 3 aqui, e um estava em cima. Qual que estava em cima? O sétimo anjo. Porque ele desce, aquele sétimo anjo da constelação desce, e ele encontra seu corpo na terra. Seu corpo está na terra. E ele se encarna. E o anjo forte, que é Cristo, Deus mesmo, é Cristo, é Deus mesmo, se materializa. 207 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele vem se materializando. Ele disse, e 3 de cada lado e um em cima. E vejam só, e aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. Ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. Lembram-se? Eu disse, ele tinha o peito estufado, assim, e estava voando em direção ao leste, vocês se lembram? E dessa maneira eu disse, isto me apanhou, olha, isto me apanhou, me suspendeu, lembram-se disso? Me apanhou, me suspendeu. Agora, foi algo extraordinário, tremendo, né? Ali estava o irmão Sótima e parece o irmão Norman, como testemunha. Ele disse, eles vieram. Ele disse, enquanto eu estava tirando o carrapicho da calça. E a visão tinha mostrado aquilo, que ele estaria tirando o carrapicho da calça. Quando levanta seus olhos, diante dele, 7 anjos. Eles passaram numa velocidade tal que houve uma grande explosão, as pedras foram cortadas em formato de pirâmide. Rolaram. E ele diz, e ele me suspendeu, e eles me apanharam e me levaram. Ao 304. Isso mostra que é de Deus. Porque, veja,
encaixa-se exatamente nas promessas de Deus, do final da mensagem. Note agora, para a mensagem do fim do tempo. Este selo, afinal de contas, ele revelou todos os 6 selos. Todos os 6 selos. Você não vai parar aqui, ele revelou todos os 6. Mas não disse nada sobre o 7º. Você lembra que ele fala no 6º selo 371? Ele diz, amanhã eu vou mostrar algo. Eu estava esperando que você estivesse vendo. Mas eu duvido, porque eu estava esperando que alguém levantasse e dissesse, eu o vejo. Então ele revelou todos os 6 selos, mas não disse nada do 7º. E é o selo do tempo do fim. Quando ele começar, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia, antes de conhecer isto. E lembre-se, Apocalipse 10, 1 a 7, do 1 ao 7, no final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do 7º selo. Cada mensageiro foi um selo. Ele diz todos os outros selos, os 6 selos foram abertos. Ele não nos tem falado nada sobre o 7º selo. E quando ele traz o 6º selo, ele diz, está bem diante de vocês. Está bem diante de vocês. Agora, a perfeição da mensagem era só Deus para poder transmitir essa mensagem. De tão perfeita que era essa mensagem. Só Deus. Veja, não foi confiado a nenhum mensageiro, porque não era o tempo do mensageiro. Não era o tempo de Lutero para trazer essa mensagem. Lutero tinha a sua mensagem para trazer para o povo do seu dia. Agora, veja, nós somos o povo da última era, do último tempo, da 7ª era da igreja, do 7º anjo. No 5º selo, o profeta disse assim, 203, vocês crêem que o tempo, até mesmo em João, na ilha de Pátimo, que essa mensagem era tão perfeita que ele não poderia confiá-la a um anjo? Jó disse que Deus encontra imperfeição até nos seus anjos. De tão perfeito que Deus é. Tão santo que Ele é. Essa mensagem era tão perfeita que ele não poderia confiá-la a um anjo. Ele não confiou a Lutero essa mensagem. Ele não confiou a Wesley. Ele não confiou a Billy Graham. Billy Graham tinha uma mensagem para Sodoma. Ororob tinha uma mensagem para os pentecostais. Vocês sabem, um anjo é um mensageiro. Mas sabia que o mensageiro foi um profeta? Vocês creem nisto? Vamos provar Apocalipse 22. Vejamos se era uma águia. Sim. Veja, ele era, sem dúvida, ele era um anjo, ele era um mensageiro, mas foi um profeta que revelou este livro inteiro de Apocalipse para ele. Vamos voltar aqui na mensagem desvelada de Deus. 104. Deus velado na forma de um homem. Escondia a si mesmo deles. Eles podiam ver simplesmente um homem. Quem estava revelando os selos não era um homem, era Deus. Porque o cordeiro abre, o leão revela. Só que Deus estava escondido atrás de pele humana. Deus estava com a máscara de um homem chamado William Branham. Voltamos de novo aqui. Quinto selo. Mas foi um profeta que revelou esse livro inteiro de Apocalipse para ele. Ele quem? João,
tipo da noiva. O tipo do sangue de Cristo, o tipo do verdadeiro cristão. O que eu estou dizendo a vocês é o que pregou William Branham. Agora, ele está encerrando, esse é o último capítulo, Apocalipse 22. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E ele então, o anjo, veja, e disse-me, olha, não faças tal. Nenhum profeta verdadeiro seria adorado, ou mensageiro de qualquer tipo. Veja, isso é a Deus somente. Você deve adorar a Deus, não o homem, não um anjo. Não se adora um anjo, se adora a Deus. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Parágrafo 208 do 5º selo. Adora a Deus. 224. E Paulo disse, se algum outro, até mesmo um anjo, pregasse outro evangelho, o quê? Era para ele ser amaldiçoado. Quer dizer, outro evangelho, outra mensagem. Outra mensagem. Porque se você vem com a luz de Lutero, ela não serve para esse dia. Ela não funciona. Ela não te dá fé de rápido. Porque era uma mensagem de justificação por fé. Santificação por fé. A mensagem de Wesley. Então vejam. Para a última noiva gentia ser trazida, para a noiva, o endurecimento veio a Israel com esse propósito. Israel teve que ser cegado por meio daquele homem, Jesus, ou Cristo Jesus. Porque eles foram cegados, não conseguiram ver Deus no homem. E eles tinham escritura para poder descrer. Você já pensou bem? Eles tinham escritura para poder descrer em Jesus. Eles tinham escritura para matar Jesus. Eles não tiveram revelação que a mulher do poço teve. Eles não tiveram a revelação que Zaqueu teve. Eles não tiveram a revelação que o cego Batimeu teve. Eles tinham escritura. Eles tinham letra para poder matar. Para tentar apagar aquela luz. Como Paulo mesmo, ele também tinha. Até que ele encontrou a coluna de fogo. Agora, enquanto você não encontrar a coluna de fogo, você vai estar sempre debatendo, como mariposa, batendo nessa lâmpada, batendo nessa luz. Até que você encontra Deus, como Saulo encontrou na estrada de Damasco. Você tem que ter aquela experiência com Deus. Senão você vai estar sempre debatendo, vai estar sempre achando um defeito na mensagem. E o irmão Brando disse, se você procurar, o diabo vai lhe mostrar muito. Porque ele conhece melhor essa mensagem do que qualquer um de nós. Ele conhece melhor essa Bíblia do que qualquer um de nós. E é o que disse o profeta, ele só não tem revelação. É uma coisa que ele odeia a revelação. Ainda, e Paulo disse, se algum outro, até mesmo um anjo, pregasse outro evangelho, era para ele ser amaldiçoado. A primeira vez que ele veio foi Elias, ele próprio. A próxima vez que veio foi Eliseu. A próxima vez que veio, ele foi o quê? João Batista. A próxima vez que vem é para o 7º anjo. É a 4ª vinda de Elias, 7º anjo. E a 5ª vez que vem, ele está com Moisés lá, pregando para eles, certamente, sim senhor, não confunda. E ainda as pessoas confundiram. Eles não confunda. A 4ª vez ele vem como 7º anjo. Esse espírito de Elias, que é Cristo, que é Deus, ele se manifesta 5 vezes.
Porque ele tem que manifestar em graça. 5 é graça para os judeus. Porque Deus ainda chama dentre os judeus 144 mil para completar o número dos seus irmãos, que foram mortos como eles. Eles terão que ser martirizados pelo anticristo, mas quando isso acontece, a noiva não está aqui. Há um pequeno povinho que não está aqui. A igreja, sim. A igreja continua aqui, continua evangelizando. Ela continua em grandes reuniões de oração, buscando o Espírito Santo, que é o azeite, no qual ela tem rejeitado agora, que é a mensagem da hora. Então o profeta diz, você não deve confundir. 5, se você conhece seus numerais da Bíblia, esse dia falamos sobre os números, né? 5 é o número da graça, a graça laboriosa. E é isso que ele tem feito. Agora observe, você quer saber onde isto está? Foi Jesus um labor da graça? J-E-S-U-S, 5. L-A-B-O-R, está certo? Labor. Por amor a você, e se você chega a ele, como se vem, pelo quê? F-E, fé. Fight em inglês. Em L-A-B-O-R, está certo? Labor é o número da graça. Muito bem para os crentes. Note, o primeiro Elias, aquele foi ele. O segundo foi Eliseu. O terceiro foi João. Ele repete de novo aqui no 320. O quarto foi o 7º anjo. É porque que o irmão Branham sempre estava repetindo. Você sabe que o povo não capta. São coisas importantes. E às vezes estamos sempre repetindo. Apocalipse 10, 8 a 11. Estamos repetindo o Cordeiro Senhor do Trono. O mensageiro do 7º selo. O 7º selo é William Branham. Ou Branham. Então ele disse, o terceiro foi João. O quarto foi o 7º anjo. Quem é o 7º anjo? O mensageiro do 7º selo. Porque cada mensageiro foi um selo. E quando nós chegamos no último selo, nós vemos a Cristo. Nós vemos a Deus manifestado em uma carne humana, com um novo nome. Quando chegamos na última era, no último selo, no 7º selo, o 7º anjo, ele não chama Jesus. Ele se chama Branham. Não adianta tentar querer torcer isto. Não chega no 7º selo, é Cristo, esse anjo que desce do céu, esse anjo forte. Ele não se chama Jesus. Ele é aquele mesmo que aparece a Abraão, come com Abraão, e o irmão Branham disse, não era Jesus. Era Deus e não era Jesus, e Jesus é Deus, é Deus. Só que aquele ofício, ele não apareceu com aquele ofício de cordeiro, sacrifício. Não, ele apareceu num outro ofício. Porque ele teria que se manifestar, como o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, ele teria que se manifestar no século XX, em carne, com um novo nome, encontrando Abraão, tipo da noiva. Não é o tipo da igreja, é o tipo da noiva. Ele tinha que se manifestar para ele, que ele tinha trocado seu nome alguns dias antes. E Abraão o reconheceu e o chamou de Senhor. Note, então esse quarto foi o 7º anjo, o último mensageiro à igreja, conforme Malaquias 4 e Apocalipse 10 e 7. Veja, ele não faz referência a Apocalipse 10, 8 a 11. Aqueles últimos 4 versículos, ele não faz referência. Não sei se ele falou disso particular, mas ele não faz referência. Nós temos lido as mensagens já faz mais de 50 anos,
E não encontramos nenhuma mensagem onde ele faz referência dessa escritura. Porque não era a escritura do seu dia. Não era o tempo da noiva. Agora, na quinta vez, ele é um mensageiro aos judeus. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, em outro homem. A quinta vez ele é o mensageiro aos judeus, aos 144 mil, aos judeus depois que a igreja partir. Ele não é mensageiro aos judeus enquanto a igreja noiva estiver aqui na terra. Enquanto ela estiver aqui com essa luz. Quando a luz se apagar entre os gentios, não tiver mais luz, aí Deus, essa luz, ela aparece em Israel. Festa das trombetas. 264. Olhe, quero dizer uma coisa mais. Atentamente agora, não percam isto. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. Mensageiro do sétimo selo. A mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, em Apocalipse 10, era o sétimo selo. Até as 7 trombetas, entre os dois tempos, 270. E ao mesmo tempo, agora, tão logo essa igreja noiva seja reunida, agora, o sétimo selo tem o seu fim no rapto. Deu o rapto, Deus não está mais trabalhando nesse sétimo selo. Deus já vai estar trabalhando com os judeus. Tão logo essa igreja noiva seja reunida, ela é arrebatada, e esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são 2 profetas, Moisés e Elias. O qual é 2 profetas, Elias e Moisés. E ele disse, serão 2 homens. Não é que nós vamos ter lá o Moisés, que tirou Israel do Egito, o Elias, que desafiou os profetas de Baal. Serão 2 homens com os mesmos ministérios. É como nós tivemos aqui o irmão Brana, com o ministério de Elias. Não que ele era Elias o tisbita. Não. Ele tinha o mesmo ministério. Você vai lendo as mensagens, você vai realmente achando essas coisas. E eles retornam. E é aí onde os pentecostais estão todos confusos. Eles estão esperando que algo aconteça. A igreja já se foi. E isso é para os judeus. Por isso nós temos que estar atentos. Nos faz lembrar o quê? Nos faz lembrar Noé e Enoque. Noé observava Enoque. Quando não viu mais Enoque, era a hora de entrar na arca. Porque Enoque desapareceu. Enoque era o sinal para os judeus. Porque Noé era um tipo dos judeus, que passa por essa grande tribulação que virá. Enoque é um tipo da noiva que vai antes da tribulação. E a mensagem do sétimo anjo, sobre a mesma trombeta, 275, tudo exatamente o mesmo selo, é para o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra. Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. A ciência provou isso por fotografias. Ele se fez carne entre nós e foi fotografado. Nós temos a sua foto ali. A igreja conhece isso ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto, porque ele nunca nos disse nenhuma coisa em assim diz o Senhor que não tenha sido a verdade. Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá. Eu olhei para cima e são 12 horas. Olha só. 276, pregando aqui a festa das trombetas, ele diz, eu olhei para cima.
A mensagem foi longa, e são 12 horas. Meio-dia. A hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Quando ele prega a festa das trombetas, ali era meia-noite. E à meia-noite ouve-se a voz: eis aí, vem o esposo, sai-lhes ao encontro. A hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Até o relógio estava mostrando. Temos que estar atento para cada coisa, cada detalhe, cada coisa que acontece. O irmão Brana tinha uma visão. Foi chamado para orar para uma determinada pessoa. E ele teve uma visão que aquela pessoa ia ser curada. Mas tinha que ter uma cadeira, e naquela cadeira tinha que ter um chapéu. E ele chegava naquela casa, ele não orava. E de repente alguém chegava e colocava o chapéu na cadeira. E ele dizia: assim diz o Senhor, você está curado. Por quê? Tinha que ter aquele chapéu. Moisés tinha que ter aquela sandália. O Senhor disse: tira a sandália dos teus pés. Não era o chapéu. Vamos dizer que Moisés disse: não, Senhor, eu vou tirar o chapéu. Não, Deus mandou tirar a sandália. E o irmão Brana era cada detalhe. Porque Deus é detalhista. E vemos Deus em pequenas coisas. Pequenas coisas você vai ver. Você não vai ver Deus em grandes coisas. Em algo brilhante, bonito. Assim foi formado Lúcifer. Um anjo lindo, bonito, né, brilhoso, talentoso, bom pregador. Só que Deus não se manifesta assim. Deus se manifesta e fala conosco na simplicidade. Quando a gente estufa o peito, vai embora que Deus não está nisso, não. Quando você vê coisa grande demais, Deus não está nisso. Você não viu como foi o ministério do irmão Brana no final? Não tinha mais ninguém. Ele disse, quando essa fita chegar em circulação, falando do 7º selo. Seu irmão Brana está querendo ser um profeta diante de Deus. Ele disse, será motivo para correr com 10.000 dos meus amigos. Porque a coisa já estava simples. (304), nós não lemos, né? Isto mostra que é Deus. Veja, encaixa-se exatamente nas promessas de Deus. Do final da mensagem. Note agora, para a mensagem do fim do tempo, este selo, afinal de contas, ele revelou todos os 6 selos, mas não disse nada sobre o 7º, nós já lemos aqui. E é o selo do tempo do fim. Quando ele começar, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. Antes de conhecer isso, lembre-se Apocalipse 10, 1-7, no final da mensagem do 7º anjo. Você note que quando o irmão Brana está trazendo o primeiro selo, o primeiro selo é o segundo. No primeiro, na brecha, ele fala sobre o último anjo e o último selo. Em cada selo que ele está pregando, ele está falando desse último selo, desse último anjo. Quando ele chega no 6º selo, ele diz, um mistério está se desenrolando, que amanhã eu vou mostrar para vocês. E eu estava esperando que alguém se levantasse e dissesse, eu vejo. E ele disse, está bem diante de vocês. Mas o que cegou Israel foi o homem, Jesus. O que cegou a igreja na América foi o homem Brana.
Sempre é o homem que cega uns e abre os olhos de outros. Porque os olhos de Pedro foi aberto. Os olhos de Tiago foi aberto. Os seus olhos foram abertos. Quando os seus olhos se abriram, eles o reconheceram. No caminho de Maús, quando seus olhos se abriram, eles o reconheceram. Enquanto seus olhos não são abertos, você não vai reconhecer a verdade do dia. Nós tivemos por anos os ungidos dos últimos dias, 262, a terceira puxada foi a abertura dos sete selos. E nós somente pregávamos. E o povo da ressurreição isolada, que parecia que estava tão perto, mas ainda estava esperando o irmão Brana para revelar o sétimo selo, não sabendo que o irmão Brana era o mensageiro do sétimo selo, o irmão Brana era o último selo. É que a igreja não viu, foi cegada. É como Israel não viu o Messias. Esperam até hoje, porque aquele homem os cegou. Mas abriu os olhos de outros. Abriu os olhos dos gentios. E hoje a igreja gentia é cegada novamente, para que a noiva possa ver, enxergar o seu marido, a palavra revelada. Deus velado na forma de um homem, 104, Deus velado de Deus, escondia a si mesmo deles. Olha, eles podiam ver simplesmente um homem, mas aqueles predestinados viram a Deus. Um viu um homem e o outro viu Deus. Vê? O irmão Brana disse que Ramsés e Moisés olhavam da mesma janela. Ramsés via um bando de escravos, um bando de amassadores de barro. Moisés, quando olhava, via seus irmãos, via os filhos de Israel, viu um povo que tinha uma promessa. A janela era a mesma. A janela era a mesma. Os homens eram diferentes. Um era Ramsés. Ele não tinha sangue de Abraão. Por isso ele não podia enxergar como filho de Abraão. Ele tinha sangue de Faraó. Agora Moisés enxergava diferente. Acontece a mesma coisa hoje. Todos têm essa Bíblia. Todos têm essa mensagem. E você lê essa mensagem. Você ouve essa mensagem. Você ouve o CD, você ouve o tablet. Mas tem que saber como é que você ouve ela. Que espírito você está ouvindo. Você pode tocar essa mensagem para o testemunho de Jeová ouvir. Ele não vai entender nada. A não ser que ele é uma semente, Deus abra os olhos do seu entendimento para que ele possa compreender. Enquanto Deus não abre, você não vai ver. A janela é a mesma, mas os sangues eram diferentes. O sangue de Ramsés era diferente do sangue de Moisés, e eles se chamavam de irmãos. O sangue, a vida. Moisés era um profeta, tinha percepção profética, vestido de soldado, parecendo um egípcio, mas não era egípcio. Você parecia um perdido, um bêbado, um traficante, um viciado. Lá no mundo, você parecia um religioso, mas você não era. Até que Deus abre os seus olhos, até que você encontra Deus na sarça ardente. Moisés precisou de encontrar Deus na sarça. Porque era um homem, nasceu do pecado, veio ao mundo falando mentira, tinha que encontrar Deus. E assim é todo homem, toda mulher. Enquanto não encontra Deus, como Saulo na estrada de Damasco, como Moisés na sarça, como Jacó, atravessando o Jaboque, e um homem lhe agarrou.
Talvez na mente dele pensava que era seu irmão que queria lhe matar. Ou algum dos seus soldados, mas era Deus. Até que ele entendeu que era Deus. Ele lutou a noite toda. De repente você está lutando há 10 anos, há 20 anos, e é Deus. É Deus se encontrando contigo para te dar uma bênção. A bênção do batismo do Espírito Santo, do novo nascimento. O batismo do Espírito Santo é esses 7 trovões em sua vida. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Vamos terminando. Mas aqueles predestinados viram a Deus. Um viu um homem, outro viu Deus, vê? Isso era Deus velado e um ser humano, fazendo ambos corretamente. Mas a sua fé está no que você não vê. A sua fé não é naquilo que você vê. Você o crê de qualquer modo, Deus velado e um ser humano. Ele estava naquela carne, e aquela carne era o seu véu. O véu foi rasgado, vê? Para que Deus pudesse ser manifestado. Ele teve que rasgar o véu. Até que Tomé se encurvou e disse, São João 20, 28, Deus, Senhor meu e Deus meu. E Filipe vem e disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Começou a rasgar o véu. E não me entendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E começou a abrir, rasgar o véu. Era o Deus Todo-Poderoso. E você pode ver que a pregação, a linguagem dos apóstolos mudaram com respeito a ele. E já não via só um homem, já não trazia só um homem, mas Deus. E São Paulo, quando fala sobre ele diz que Deus manifestou em uma carne. 1 Coríntios 9. Era Deus em uma carne. Nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade ou da divindade. Nele, Jesus. Aí quando ele vem no século 20, no ômega, ele não vem com o mesmo nome. Ele já vem com um nome novo. Porque o nome Jesus continua para perdão de pecados. Como batizamos agora há pouco 4 almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a cura dos enfermos. No nome do Senhor Jesus Cristo, mas para a fé de rapto. É o novo nome que ele manifestou entre nós. Era Deus em uma carne humana. Deus te abençoe. Pai Celestial, nós agradecemos a Ti nessa tarde, por estarmos aqui na sua presença, por ouvir a sua palavra. Palavra que o Senhor falou para nós, escondido atrás de uma pele humana. O Senhor falou para nós e deixou gravado, Deus. A palavra que nos sustenta, a palavra que nos dá força, a palavra que nos dá fé arrebatadora. Abençoa teus filhos através da internet. Abençoa teus filhos que estão presentes aqui. E, Senhor Deus, e se há alguém através da internet enfermo, que sejam curados. Oprimido, que seja libertado. Alguém que está entre nós aqui, Pai, dê a cura, dê a libertação e os abençoe. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Dê o batismo do Espírito Santo para os nossos jovens, para os nossos irmãos. É o que nós pedimos em teu nome. Dê paciência aos pais, às mães, para com seus filhos, suas filhas, para que eles tenham amor para com eles, para que eles possam ganhar através do seu testemunho. Nos dê graça, Pai, para falar na hora certa. Muito obrigado. E ajuda e abençoa cada um dos teus filhos no nome do Senhor Jesus. Amém.